Fala aí pessoal, beleza? Estamos chegando aqui no canal com mais um Drops, dessa vez para falar sobre a reta final da série D de dado. Então no Drops número 9 a gente falou sobre o regulamento das séries A, B, C e D aqui no Brasil. Então quem acompanhou viu que realmente a série D tem muitos jogos, né? São 32 jogos por rodada. Então a gente está falando de 8 grupos, de 8 equipes, então são 64 equipes no total. Então, assim, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Então aqui a ideia é mostrar para vocês mais ou menos como é que eu penso, né, para separar contexto nesse tipo de campeonato. Eu entendo que muita gente fala assim, começo de fase de grupos é uma porcaria, eu prefiro operar em quartas de final, semifinal, final, oitavas. Eu até entendo e concordo, né? Claro que pega fogo, né, nessas fases eliminatórias, classificatórias, enfim. Mas a reta final da fase de grupos é muito interessante, né? Por quê? Porque matematicamente existe muita coisa envolvida. Então a Série D está chegando aqui na 13ª e só temos 14 rodadas, ou seja, só tem mais 6 pontos em jogo aqui. E é isso que eu quero trazer para vocês, como é que eu gosto de pensar aqui e ensinar quem está começando a analisar esse tipo de contexto nesse formato de campeonato também. Claro que você pode adaptar para outras ligas e tudo mais, sempre que envolver aí fase de grupos, tá? Então bora nós aqui, pessoal, senão vai ficar muito grande esse Drops. Primeiramente, eu sei que muita gente vai falar, Tevo, se você clicar em cima da partida, você tem a tabelinha, etc, etc. Mas eu quero mostrar aqui o workflow que eu gosto de fazer. Então eu gosto de deixar uma coluna assim, a outra assim, com as tabelas, e por fim, um Word aqui para rabiscar, tá? É claro que muita coisa já consigo fazer mentalmente, mas eu quero passar para quem está começando, né? Como é que é interessante você pensar. Então, vou rabiscar aqui mais do que deveria, mas é justamente para entregar mais informação e transformação aí para os iniciantes, beleza? Então, é o seguinte, estamos aí chegando na 13ª rodada, 6 pontos em jogo aí até a 14ª, e aí quem tiver que classificar vai classificar, quem não tiver que classificar não vai classificar. Então eu preciso enxergar da seguinte maneira. Vamos pegar um jogo aqui, ó. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 jogos aqui e você faz todos os outros aí, beleza? Esse é um grande exercício para você, inclusive. Nova Iguaçu e Real Noroeste. Então eu venho aqui na minha outra janela, eu dou um pesquisar aqui no Mac é Command F e pesquiso aqui, por exemplo, por Iguaçu, né? Eu coloco o time aí, visitante ou mandante, tanto faz, só para ele me dar que tabela que é aqui para eu me localizar. Então, beleza, eu vi que é o grupo F aqui, né? O que eu faço? Eu dou um print, copio e jogo no Word. A partir daqui, né, antes de colar aqui, né, no meu cérebro já estava assim, ó. Ou seja, a tabela cortada no meio. Por quê? Porque eu sei o regulamento desse campeonato. Então eu sei que daqui para cima classifica para a próxima fase e daqui para baixo não. Então, como a gente tem aqui Nova Iguaçu e Real Noroeste, eu preciso olhar o quê? Para a pontuação atual e quantos pontos tem em jogo. Se eu tenho 13ª e 14ª rodada, são 6 pontos. Então, se eu somar 6 pontos aqui no Nova Iguaçu, que é tudo que ele pode conseguir em 2 jogos, não tem como conseguir mais do que isso, ele chega somente a 15 pontos. Então, ele não classifica. E nesse tipo de campeonato eu gosto de procurar não por desesperados, mas sim por aqueles que têm uma chance real, né, matematicamente, pé no chão, sem depender de trocentas combinações, de se classificar. E de preferência que eles estejam jogando em casa com a força da torcida, porque é a hora de realmente dar o sangue, né? Então nesse tipo de caso aqui, não vale a pena, né? Na minha visão não é interessante, não existe um contexto aqui de por que esse time vai mostrar tanto serviço assim, entende? Então, claro, o futebol é maravilhoso por ser imprevisível, mas se a gente tem aqui 32 jogos numa rodada e 32 na outra, dá para separar muita coisa mais interessante para a gente operar muito mais a favor da tendência e não do acaso, tá? Então aqui, por exemplo, ó, Nova Iguaçu e Real Noroeste, deixa para lá. Eu tô vendo aqui na coluna aqui que nesse mesmo grupo tem outro jogo, ó, Vitória e Santo André.
Então, Vitória e Santo André. Olha a diferença dessa partida aqui, né? Vitória e Santo André. Por que que aqui é diferente? Porque a gente está vendo aqui em cima da pinta, né? Em cima da linha mesmo, né? Um confronto envolvendo aqui. Então, o Vitória ele pode chegar a 20 pontos. E o mais interessante é que ele vai enfrentar o Santo André. Então, é um jogo de 6 pontos. E o Vitória vai jogar em casa. Então, provavelmente, a gente vai ver aqui o quê? O Vitória não tem opção, ele quer a vitória, ele precisa desses 3 pontos para continuar sonhando com a classificação na última rodada, né? E do outro lado, a gente pode ver um Santo André super reativo aqui, né? Por quê? Porque se o Santo André empatar, ele vai para 19. E se o jogo acabar empatado, o Santo André indo para 19, Vitória indo para 15, o máximo que o Vitória pode conseguir na última rodada é chegar a 18 pontos. E aí o Santo André vai estar com 19 e aí já era, tá? Então, percebe a diferença do contexto dessa partida com essa? Né? Muda completamente. Vamos pegar um outro jogo aqui. Cadê aqui? Português e Atlético. Ó, os dois no topo de tabela aqui. Provavelmente uma briga realmente para ver quem é o melhor do grupo, para ver quem assume a liderança do grupo, né? No caso aqui, o Atlético está com 1 ponto a mais que a Portuguesa, né? Então provavelmente a gente pode ver a Portuguesa aqui que já está classificada, né, matematicamente, tentando mostrar quem é que domina esse grupo aí mesmo, né? E para o Atlético, empate está lindo, né? Por quê? Porque ele vai para 27, Portuguesa vai para 26 e ok, né? Mas claro, sempre que a gente fala fase de grupos, é muito interessante as equipes aí se classificar quanto mais acima e melhor, porque dependendo do regulamento de cada liga, né? Pode ter mais vantagens e tudo mais, né? Mas enfim, olha que bacana, né? Um confronto de fundo, onde não vale mais nada, de topo, onde precisa ver ao vivo se realmente vai ter todo esse ímpeto, né? Mas aqui no meio, que seria jogo de meio de tabela, mas é o jogo com maior contexto envolvido, por causa da matemática e por causa do fator classificação, tá? Por exemplo, se daqui para baixo, quem está com menos pontos é o Vitória. O Vitória, o máximo que ele pode chegar aqui é 20 pontos. Então, a Portuguesa já está classificada. Entende? Não tem por que ela ficar com medo disso ou daquilo. Provavelmente vai ser um jogo aberto, né? Então, é bem interessante quando você começa a identificar esse tipo de coisa, né? Vamos pegar aqui alguns outros confrontos, só para você entender um pouquinho mais. E conforme eu disse, né, o ideal é que você faça isso jogo por jogo, né, pode fazer nesse esqueminha que eu estou fazendo aqui, eu acho bem tranquilo, bem legal de fazer. Vamos pegar aqui, vamos pegar na ordem, né? Brasil de Pelotas e São Joséense. Agora eu quero que você perceba aí como é que muda de grupo para grupo, pessoal, porque a matemática é realmente maravilhosa no futebol, né? Eu vou cortar isso aqui no meio, mas olha só, eu nem falei nada aqui, muita gente já deve ter percebido aí, né? E se não percebeu ainda, se eu tenho 6 pontos em jogo, olha isso aqui, ó, 17, 17, 16, 16. Olha isso, tudo coladinho aqui, sendo que ainda tem 6 pontos ainda nessa briga, né? São 2 rodadas. E o confronto é justamente aqui, ó. É o São Joséense mandante e o Brasil de Pelotas visitante. Os dois morrendo de medo de ser ultrapassado aí tanto pelo Camboriú quanto pelo Concórdia. Entende? Então, assim, esse tipo de jogo aqui, os dois provavelmente vão querer esses 3 pontos para subir para 20 e parar de ficar olhando para esses dois que estão ameaçando aqui, porque eles estão bem em cima da linha. Então, é muito legal quando a gente começa a observar isso, vai ficando natural, sem precisar rabiscar, sem precisar fazer nada. Você olhar para a tabela e falar, opa, né? Muito legal. Vamos pegar outro aqui, pegar algum outro grupo, porque é muito legal como que muda de grupo para grupo, né? Aqui, ó, vou pegar esse grupo D aqui. Então, o jogo é entre Falcon e Atlético. Eu olho para cá, já corto no meio, só 4 que passa, 4 não passa, e dou uma olhada aqui. Então, por exemplo, ó,
Grupo embolado também, ó. Olha isso. 16, 15, 15, 14, 13. Só que se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, eu vou dar uma exagerada aqui. É claro que quando você começa a depender de outros resultados é mais complicado, né? Mas vamos pegar o último aqui, ó, tá com 12. Se ele vencer uma partida, ele vai para 15. Se ele vencer a outra, ele vai para 18. Com 18, olha para onde que ele pode ir, dependendo de uma combinação de resultados aqui em cima, né? Esse com 13 pode ir para 19. Esse 14 pode ir para 20. Então, assim, aqui está completamente em aberto, dependendo de combinações de resultados, né? Mas claro que, geralmente, em cima da linha aqui, né, é onde o bicho mais pega, né? Porque realmente está mais real a coisa, sem depender tanto assim de outros resultados e tudo mais. Mas enfim, o exemplo que a gente pegou aqui, né? Falcon e o Atlético, né? Então o Falcon matematicamente tem chance? Chance tem, mas ele pode começar a depender de outros resultados aí começa a ficar mais complicado. Agora a gente tem aqui o Atlético, que está sendo acompanhado de perto pelo Jacuipense. Então o que a gente pode ver aqui? Um jogo muito aberto, porque o mandante não tem opção, precisa vencer de qualquer jeito. E o visitante está doido para levar esses 3 pontos para casa, porque ele vai para 18. E aí ele sai dessa linha aqui, que né, literalmente uma linha de corte, né? Impressionante isso, impressionante. Vamos pegar mais um aqui, só para encerrar, senão esse Drops já vai ficar imenso, né? Vamos pegar aqui a Ariquemes. O grupo de baixo aqui, vamos printar também. Grupo E é o último aqui, e tenho certeza que até agora aqui você já captou, né? Então olhou, cortou no meio, vê quantos pontos tem a ver ainda, no caso aqui 6. Olha aqui como é que tá mais diferente, esses de baixo aqui já era, né? Então, por exemplo, até o Iporá aqui, ó, se ele vencer as duas, ele vai para 18, já era também. Então, assim, ó, aqui já era, aqui já era, aqui já era. Mas aqui a gente tem uma brincadeira aqui, ó, que esses dois provavelmente vai brigar até o fim, né? Até o fim. A questão aqui é o quê? Nesse jogo do Operário contra o Ariquemes aqui, ó, é segundo colocado, querendo colar com a pontuação do líder, contra o pior time do grupo, né? Então provavelmente vamos ver aqui um mandante super motivado e um visitante, né, mais desmotivado, vamos falar assim, né? Porque o gap aqui é muito grande, né? Ó, é muito grande. E aí, aproveitando o print só, a gente tem no mesmo dia ainda, ó, Anápolis e Brasiliense. Então a gente tem o Anápolis aqui, ó, querendo colar também nos 24 aqui, e temos o Brasiliense que tá doido para quê? Para roubar essa posição do União aqui. Então, assim, é muito legal você olhar isso, olhar jogo por jogo, rodada por rodada, enfim, realmente é muito interessante. Então, assim, quando você vê, por exemplo, o Brasiliense, que deve ir com tudo para cima de um Anápolis, né, que é superior, é a magia do futebol. É a magia do futebol, é o contexto acontecendo. E aí ele fica de olho em quem? Pô, o Rondonópolis vai enfrentar quem, hein? O Rondonópolis, ele vai enfrentar o Ceilândia. O Ceilândia é o líder do campeonato, então não é tão difícil acontecer isso do líder do grupo vencer o Rondonópolis, afinal uma equipe melhor, pelo menos no papel, porque o Ceilândia não quer se ver ameaçado por esses dois aqui, que está só a 3 pontos, então ele sobe para 27, né? E aí é tudo que o Brasiliense quer, porque o empatezinho já sobe para cá. Imagina se vencer, vai lá para cima, né? Mas, enfim, acho que ficou claro, são muitos jogos no sábado, muitos no domingo, acho que um joguinho só para segunda-feira. Mas aí a semana que vem ainda tem mais trocentos jogos e nessa reta final, na última rodada mesmo, também muita coisa assim acontece e é muito importante então que você compreenda realmente essa força do mandante, aquele último gás em casa, indo para cima, mostrando o que sabe e o que não sabe. Por quê? Porque existe um contexto matemático envolvido, sem viajar na maionese, sem depender de 1000
resultados, mas sim pontuação ali, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado. Vai para cima da Série D aí. Se você assistir esse vídeo depois que já tiver rolado a rodada 13, por exemplo, ainda tem a última, dá tempo, então espero que o quanto antes você assista, aprenda, estude, rabisque bastante aí e que acima de tudo, né, você caminhe aí com as próprias pernas, beleza? Então é isso aí. Que Deus abençoe sempre você, a sua família e, claro, as suas operações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!